Shalom, que a paz do Eterno esteja sobre cada um de nós. Em João capítulo 3, Nicodemos, que era um líder religioso, chega para Jesus e pergunta: Mestre, bem sei que tu és da parte de Deus, porque ninguém consegue fazer os sinais que tu fazes se Deus não for contigo. O que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como o reino de Deus não é visível, é uma transformação interior do homem carnal para um homem espiritual semelhante a Cristo. Nicodemos não entende e pergunta: como pode um homem já velho tornar a voltar para o ventre de sua mãe? E aí Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos também não entende, mas nós precisamos entender isso, irmãos. Porque não basta você ter fé em Jesus Cristo, se batizar e frequentar uma igreja. Não, é muito além disso, né? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, a porta é estreita, poucos irão entrar. Ao mesmo tempo diz que vão surgir muitos falsos profetas que farão de nós negócios com palavras fingidas, né? Atraindo os discípulos após si e aí desviando os irmãos. Jesus disse em Mateus 23, né, que estes tais falsos profetas, eles não entram no reino dos céus e não deixam entrar aqueles que querem. Em 1 Coríntios 9, o apóstolo Paulo, ele diz que um atleta, para conquistar uma coroa corruptível, submete a um treinamento rigoroso, e de tal forma nós devemos também nos submeter a um treinamento rigoroso para conquistar uma coroa incorruptível. E Paulo continua: eu esmurro meu corpo, faço dele meu escravo, para depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então o apóstolo Paulo tinha medo de ser reprovado, né? E esse evangelho que é ensinado hoje dentro das igrejas está errado, irmãos. Não é desse jeito. Lembre-se, Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse querá encontrá-la. Então o evangelho de porta larga vai levar um monte de gente para a perdição. Então Jesus disse para Nicodemos: olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Entenda isso. Nós somos um espírito dentro de um corpo, só que esse corpo ele tem uma alma. Só que a nossa alma ela está entrelaçada com o Espírito. Isso você vai ver em Hebreus capítulo 4, quando ali o escritor diz assim, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que tem poder para penetrar a divisão de alma e espírito, assim como de junta e medula. Nós não temos uma ideia de que é alma e espírito, mas se você pesquisar sobre junta e medula, você vai ver que eles estão tão entrelaçados que é praticamente impossível separar a junta da medula. Então, com isso, Deus quer nos mostrar que assim é a nossa alma e o nosso espírito. Que assim como junta é uma coisa, medula é outra, assim também alma é uma coisa, espírito é outra coisa, mas os dois estão tão entrelaçados assim como junta e medula. E só a palavra de Deus tem o poder para penetrar essa divisão, separar a junta de medula, assim como alma de espírito. Então, a Bíblia diz em Levítico 17:11 que a nossa alma está no sangue, e é o derramamento do sangue que faz a purificação dos pecados da alma. Daí você vai entender porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que através do sangue de Jesus é feita a purificação dos nossos pecados. Entendeu, irmãos? Então, medita lá Levítico 17:11. Então, como a nossa alma está entrelaçada, está tão arraigada, assim como junta e medula, é praticamente impossível de separar. Mas como eu já disse, nós somos um espírito dentro de um corpo, onde esse corpo tem a alma. Como a alma está no sangue, o pecado fica na alma. Quando você nasce da barriga da sua mãe, você nasce da carne. Você não é filho de Deus, você é criatura de Deus, porque você vive pela alma. Só que o seu espírito está ali, conectado com a sua alma. Daí a necessidade de um novo nascimento, de você nascer. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, quando você se arrepende de seus pecados, confessa Jesus, aí o seu espírito ele desperta, porque ele estava inerte, estava adormecido. Mas ele está ali dentro de cada ser humano.
Aí ele acorda, ele desperta. E agora esse espírito, ele precisa se desenvolver, ele precisa se alimentar, precisa de alguém que pegue na mãozinha dele e ajude ele a aprender a andar. Aí entra os líderes religiosos, pastores, ou missionários, ou algum irmão, ou alguma irmã, né, que tem esse dom, né? E aí a pessoa vai mudando o hábito, né? Começa a orar, a ler Bíblia. Por que a importância de ler a Bíblia? Porque a palavra de Deus é o pão do Espírito. Nem só de pão viverão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, conforme você vai lendo Bíblia, você vai alimentando o seu espírito, ele vai crescendo, se desenvolvendo, até ele começar a dominar sobre a sua alma. Então, isso é que Jesus está dizendo para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como o reino de Deus não é visível, é uma transformação interior, então Nicodemos não entende. E aí Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, lembre-se, todo ser humano que nasce da barriga da mãe não é filho de Deus. Ele é criatura de Deus, porque ele nasceu da carne. Então ele precisa agora nascer da água e do Espírito para ele entrar no céu. Quando você toma uma decisão de fazer o batismo, o que significa o batismo? O batismo significa o sepultamento juntamente com Cristo pela fé. Está lá em Romanos 6,4 e Colossenses 2,12. Esse é o significado do batismo. Quando você deita nas águas, é como se você estivesse deitando, né, no mundo espiritual debaixo da terra, depois você ressurge para viver agora pelo Espírito. Lembre-se que a nossa alma está entrelaçada com o Espírito. Quando você se arrepende, confessa a Jesus, seu Espírito desperta, mas a sua alma não gosta nada disso. Ela vai querer destruir o seu Espírito. E aí você precisa entrar nessa luta espiritual, uma batalha. Você contra você. Foi aquilo que Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vai ter sempre essa luta interior. Somente vai se cumprir aquilo que Paulo disse: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Só vai se cumprir isso quando você, ante a última trombeta, tiver seu corpo transformado em um piscar de olhos, de um corpo carnal para um corpo espiritual, e vai de encontro a Jesus nos ares. Enquanto você estiver nesse corpo carnal, você vai ter sempre essa luta interior, você contra você, a sua alma ou a sua carne, que é a mesma coisa, lutando contra o seu espírito. Por que eu disse que a alma e a carne é a mesma coisa? Como em Levítico 17:11 diz que a nossa alma está no sangue, então, onde o sangue não circula, a carne está morta. Entendeu agora? Então, vai ter sempre essa luta interior. Por isso você precisa vigiar e orar para que não entre em tentação. O espírito está pronto e a carne é fraca. Muita gente não entende como que o Espírito Santo nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Ele convence através da palavra, irmãos, né? Se você não tiver a palavra, você não consegue ser convencido, não consegue ser direcionado. É o que Davi diz no Salmo 139. No Salmo 119, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, você precisa ler a palavra de Deus. É um mandamento, irmãos. Quando Jesus disse para Satanás, né, em Mateus capítulo 4, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Leia lá em Deuteronômio 8, de onde Jesus tirou isso. É que Deus tira o povo da escravidão do Egito, conduz eles para o deserto, para humilhar eles, deixar eles sentir fome e sede, para eles entenderem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então tem muita gente que não sai da prova por isso. Faz o propósito com Deus. Você que não fez ainda, leia a Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse. Leia lá 3 capítulos por dia, quando você vê no final do ano, você já leu a Bíblia toda. E aí o Espírito de Deus vai conversando contigo, vai te convencendo, vai te dando direção. É assim que funciona o mundo espiritual. Então lembre-se, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como o reino de Deus não é visível, é uma transformação interior do homem carnal para o homem espiritual semelhante a Cristo. Então, você precisa nascer de novo. E aquele que não nascer da água e do Espírito não entra no céu. Né? Quando a gente nasce da barriga da mãe, nascemos da carne, não somos filhos, somos criaturas.
Quando ouvimos o Evangelho, nos arrependemos, ali o Espírito desperta. E o Espírito despertando, ele precisa agora se alimentar com a palavra de Deus, uma vida de oração, de obediência, para ele sobrepor a alma e alcançar a vida eterna no reino dos céus. Irmãos, se esforce para ler esse livro, Revelando Mistérios da Bíblia, vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. O livro é na regra correta de interpretação, onde a própria palavra responde todas as questões, né? Esse livro tem muitos testemunhos, tem pessoas que fizeram 2 faculdades de teologia e disseram que aprenderam mais com o livro do que na faculdade. O livro não tem custo, a gente pede apenas uma contribuição para o crescimento do ministério, mas se você não puder contribuir, você vai ler assim mesmo. É em e-book, a gente envia ele pelo Zap. Anota aí o telefone, é DDD 24 988376471. Não esqueça de dar seu like, faça algum comentário, qualquer que seja, se inscreva em nosso canal e ajude a divulgar nossos vídeos, irmãos. Tem muito vídeo legal, tem um vídeo sobre os 144 mil, você pode ser um deles. O vídeo também da Jezabel, Mulher ou Potestade, é importante demais você assistir esse vídeo. Arcanjo Miguel, é o próprio Senhor Jesus, ficou muito bom esse vídeo também, bem esclarecedor. O vídeo também, Espírito Santo, o poder de Deus vai te libertar das mãos da Jezabel. A palavra Jezabel significa casta de demônios. Assim como a Jezabel influenciava a decisão do rei Acabe lá no passado, hoje a Jezabel, a casta, tem influenciado grande parte da liderança religiosa, que são os reis Acabes que dominam sobre o povo de Deus hoje, aqui na terra. Amém? Então, muito obrigado a você que me acompanhou nesse vídeo. E que Deus possa abençoar você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.